Ah, tá. Cassiane. Elisã, meu mano. Irmã Andressa. Boa noite, pessoal. Vou ver se entra mais gente aí. Se não entrar, eu vou começar assim mesmo. Saudade, meu irmão. Muitas saudades mesmo. Na moral mesmo. Que a gente possa caminhar juntos um dia de novo. Para Cristo. Tu tá onde é, Elisã? Tu tá aqui na rua ou tu tá na barriguda? Fala comigo aí. Vê se entra mais gente aqui. Irmã Luane, Pai do Senhor. Ah, sim. Tu vai vir amanhã pro aniversário do Wander? Vai, não vai? Tu não perde essas coisas, né, macho? Eu vou lá dar uma passada. Vem, pô. Vem, tô com saudade de tu, pô. Irmãos, meus amigos, paz do Senhor a todos, boa noite. Me sinto muito alegre e feliz nesta noite feliz, nesse santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Seu amor é real, sua paz gozarei. Foi assim, gente. Irmão Isaac, Pai do Senhor, boa noite. Iago, Viola. Pessoal, é o seguinte. 4, 5, pronto. Pedro Spurgeon, ó, o homem entrou. É o seguinte, irmãos. Hoje, domingo, o irmão Pedro aí, que entrou na live, Pedro Kelso, ele tinha entrado em contato conosco no sábado pra gente... Daniel Malafaia por causa do bigode, né? Tá feio, eu sei que tá feio, mas eu achei bacana, por isso que eu deixei assim. Eu achei bacana, né? Achei feio, mas achei bacana. Não entendo isso. Não peça pra eu explicar, não. Enfim, o irmão Pedro pediu pra eu passar a lição, né? Pra eu dar a lição de hoje, que era a lição 7, Paulo, plantador de igrejas. E o que acontece? Amanheceu chovendo aqui. Chuva. Eu já tava adivinhando, porque aqui em Coroatá passou 2 dias quente. Obrigado, meu santo. E aí eu fiquei imaginando, rapaz, passou 2 dias um sol quente mais grande do mundo. Depois vai vir um toró grande aí, ó. E aí, o que acontece? Dito e feito, hoje amanheceu chovendo demais. E aí eu pensei, não, mas eu fiz um compromisso com o irmão, eu estudei, então eu vou lá. Cheguei, aí quase não ia ter escola, né? Mas com os poucos irmãos que foram, teve a classe única e o irmão Acácio conduziu. E eu tava tão empanzinado assim, tão cheio da lição que eu havia estudado, que eu havia aprendido, que é essa lição 7, plantador de igrejas,
que eu não me contive, irmãos. Eu não tive a oportunidade de passar nenhum tópico na ocasião que foi hoje pela manhã. Por isso eu abri essa live aqui para falar para os irmãos, né, um pouco, né? Para falar para os irmãos um pouco desse assunto. Paulo, o plantador de igrejas. Se os irmãos tiverem uma lição aí, quiser acompanhar, né? Fique à vontade. Lição 7, Paulo, plantador de igrejas. Textuário está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Os irmãos que tiverem com a Bíblia aí pertinho, quiser acompanhar, podem abrir suas Bíblias no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. É empanzinado, Isaac. Empanzinado é quando o cabo tá com o bucho muito cheio, que não se aguenta. Entendeu? Eu tô desse jeitinho. De tão enriquecedor que é esse assunto. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu um crescimento. Verdade prática. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Transbordei, varão. 1 Coríntios capítulo 3, a leitura bíblica em classe. Eu vou ler. São 3 citações aqui, mas eu só vou ler 1 Coríntios 3, do versículo 6 ao 9, que diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Glória a Deus por isso. Esse assunto é tão bom que eu não sei por onde começar, mas Deus vai iluminar. A verdade prática nos diz o seguinte: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Para nós entrarmos nesse assunto com força, nós precisamos voltar na lição 6. Os seus irmãos se lembram, irmão Pedro, irmão Isaac. Acredito que vocês lembram que Paulo foi cheio do Espírito, né? Paulo estava no poder do Espírito, e nós aprendemos lá que o Espírito não desce para quem não está com as intenções de sair. E mesmo quando o homem não tem intenções de sair, o Espírito vem para nos impulsionar e nos motivar a fazer esta grande obra, que é o ID de nosso Senhor Jesus. Então, todas as vezes que o Espírito Santo desce sobre a vida do homem, ele não desce para que nós fiquemos entre 4 paredes, adorando, falando em línguas estranhas, correndo, pulando e sapateando. Isso é muito bom, isso é uma bênção, isso alegra o coração de tanto quem vê quanto de quem está nesse momento de alegria. Mas o Espírito Santo, ele não se limita somente a isso. O Espírito Santo, ele é o companheiro, o consolador, e é aquele pelo qual nós pregamos, que convence o pecador do seu pecado e da sua situação. Enfim, nós sabemos, irmãos, que a conversão de Paulo foi algo... Ô varão, um alarme aqui. Que a conversão de Paulo foi algo sobrenatural. Paulo é chamado apóstolo porque ele viu a Cristo. Então, nós entendemos e assim cremos que só quem pode ser chamado de apóstolo é quem viu Cristo ressuscitado, quem viu Cristo ressurreto. Esses apóstolos que você vê por aí, na Universal, na Mundial, em algumas igrejas batistas, e enfim, não são apóstolos verdadeiros. Não são apóstolos verdadeiros. Por quê? Porque só quem pode ser apóstolo é quem viu Cristo ressuscitado, que foram
alguns dos discípulos, foram os discípulos, e foi Paulo. Paulo foi incluído nessa lista de apóstolos porque ele viu Cristo ressuscitado. Os irmãos se lembram que no caminho de Damasco, Paulo respirava como um touro bravo, ao pé da letra, no sentido da escritura. Paulo respirava como um touro bravo, ameaças contra os cristãos. E o que me chama a atenção, irmãos, nesse momento, é que ele vai na euforia da caminhada, esperando encontrar os crentes para fazer o que ele já fazia sempre, que era matar. Ele tem um encontro com Cristo, uma luz brilha e ele se encontra com Cristo a partir daquele momento. Então, olha o Iago aí. Então, Paulo tem aquela experiência e ele ouve, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ele cai, alguns comentaristas falam que ele já caiu convertido, né? Eu também acredito nessa tese, porque Paulo era um homem conhecedor da lei e ele tinha sobre si a mesma vaidade que todos os fariseus tinham, que era o orgulho e a prepotência de somente chamar Senhor o Deus das Escrituras, o Deus da onde eles acreditavam, o Deus da lei. Então eles não chamavam outro homem de Senhor. Quando Paulo cai, né, no chão, a Bíblia não diz se ele caiu do cavalo, isso aí é invenção, né, dos pregadores. Quando Paulo cai, ele já cai perguntando, né, Senhor, quem és? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, Paulo. Cristo já estava glorificado, por isso Paulo não o contemplou, a sua face, mas ele viu ele ressurreto, ele viu ele ressuscitado. Então por isso Paulo é um apóstolo. E nesse contexto, nós entendemos que Paulo estava com seu coração inflamado por aquela experiência sobrenatural com Deus. Porém, Paulo até então só conhecia da lei e só conhecia dos métodos que proibiam os irmãos de acreditarem em Jesus, que segundo a lei acusavam Jesus de ser um herege, de ser o líder dos demônios, enfim. Então Paulo conhecia esta lei, só que Paulo estava inflamado pela experiência que ele havia tido com Deus, né? Ele estava inflamado com a experiência que ele tinha tido no caminho. E o que acontece? Paulo se levanta urgentemente para começar a pregar o Evangelho de Cristo. Ele se levanta urgentemente para começar a pregar. E o que acontece? Ele, aprofundando um pouco mais nesse assunto, Paulo ele recebe uma espécie de recuo nesse momento. Paulo estava com seu coração inflamado, com aquele fervor de anunciar logo o Cristo, tanto que isso causou uma certa desconfiança na igreja, nos irmãos, que acreditavam que Paulo estava armando, né, para se introduzir entre os irmãos, para descobrir como eles se organizam, para onde eles iam, para depois, né, armar uma cilada para eles e matar todos eles. Eles não haviam acreditado ainda que Paulo estava convertido, que Paulo havia tido um encontro com Deus e que estava sendo agora outro Paulo. Eu vou dar uma pausa aqui e ler o comentário dos irmãos. Pedro Kelson falou: quando o Evangelho de Cristo entra no coração do homem, ele tem sede de pregar sobre Jesus. Ele já entrou mitando aqui o Pedro. Quando o Evangelho de Cristo entra no coração do homem, ele tem sede de pregar sobre Jesus. Paulo se intitulou prisioneiro de Cristo, não é verdade? Então, como eu estava dizendo aqui, quando ele tem essa experiência, ele já quer logo sair pregando, ele já quer logo sair falando, né? Só que ocorreu um porém, que nós vamos saber já já. O irmão Isaac
comentou aqui também. Ele comentou o seguinte: permita-me fazer um comentário aqui. A maior evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo é o fato dele anunciar o Evangelho para as pessoas. Exatamente. Ninguém recebe o Espírito Santo para ficar entre quatro paredes. Nós recebemos o Espírito Santo para testemunhar as vidas que Cristo é o Senhor. Isaac Silva. Os discípulos receberam poder com o propósito de serem testemunhas de Jesus. Exatamente. Não para ser cheios, mas para transbordar. Então, como eu estou falando aqui, continuando o assunto, Paulo, ele causou essa certa disseção, essa certa desconfiança com os demais irmãos. E o que acontece? Deus cria situações para mostrar a Paulo que ele ainda não estava preparado. E para onde Paulo foi? Para o deserto. Agora nós precisamos abrir um parêntese e entender que os grandes homens, os grandes líderes, os grandes profetas da Bíblia foram todos para o deserto. E os que não foram para o deserto apareceram no deserto. O que é o deserto? O deserto, irmãos, ele nos ensina sobre a dependência de Deus. Então, como a verdade prática diz, a experiência com Cristo é um fator motivacional para plantar igrejas. Essa experiência com Cristo só é adquirida no deserto. No deserto nós teremos disciplinas, e entre essas disciplinas a que eu acredito que é a mais importante na carreira de um plantador de igrejas chama-se solidão. A solidão é o maior, como que eu posso dizer? A maior disciplina dessa faculdade de Deus, que é o deserto. Moisés, antes de ser levantado para liderar este povo de Israel, foi levado para o deserto. A Bíblia diz que apareceu João Batista pregando no deserto. E mais do que isso, nós vamos entender que estes grandes homens de Deus foram levantados em tempos de calamidade, em tempos de dificuldade, em tempos de perseguição, em tempos de escravidão. Joel aparece pregando e profetizando em uma época que a terra estava seca. Abacuque aparece em uma época que faltava a fidelidade do povo para com Deus. E esses grandes homens anunciaram mensagens que estavam mencionando e citando a descida de um Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Então Paulo vai para o deserto da Arábia. O interessante é que Lucas, ele não traz nenhuma menção do que Paulo fez. O que a gente sabe é que Paulo se preparou no deserto, né? O que a gente sabe é que Paulo reaprendeu tudo sobre Cristo no deserto. Mas Lucas não se aprofunda sobre o que Paulo viveu no deserto. Ou seja, Lucas em Atos, o narrador de Atos, Lucas ele respeita o período em que Paulo esteve no deserto. Ele traz-nos a menção de que Paulo esteve sozinho no deserto, de que Paulo reenfrentou a solidão no deserto, de que Paulo começou a enxergar, depois disso, Deus em todas as coisas. E aqui eu abro mais um parêntese para falar a você que está me ouvindo. A solidão do deserto é o que nos faz enxergar Deus como nosso único e mais fiel companheiro. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Paulo se sentiu sozinho, se sentiu fraco, Deus o falou: Paulo, a minha graça te basta. Louvado seja o nome de Jesus. E se não me falha a memória, depois dessa experiência que Paulo teve no deserto, né, como se Deus estivesse dizendo: Paulo, eu sei que tu está eufórico com o que tu viu, eu sei que tu estás eufórico com aquilo que tu contemplou no caminho de Damasco, só que meu filho não está pronto ainda. Vamos ali na faculdade de Deus, que é no deserto, vamos aprender um pouquinho, tá bom? Glória a Deus por isso.
Tô me arrepiando todinho aqui porque é um assunto lindo, irmão, da gente pregar. É um assunto lindo da gente falar, entendeu? Deus trabalha muito com a questão da solidão. Deus trabalha bastante com a questão da solidão, com o fato do ser humano se sentir só, entendeu? E Paulo, eu acredito que nesses dias que Paulo passou no deserto, irmãos, ele se sentiu muito sozinho, ele se sentiu muito incapaz, mas Deus estava ali todos os tempos. Paulo, calma, Paulo, eu estou te ensinando, tu estás na minha faculdade, eu estou te ensinando, essa disciplina é a mais difícil, porque nós, seres humanos, estamos fadados a, em algum momento da vida, irmãos, necessitarmos de um abraço, de um carinho, de uma conversa, de uma companhia. E quando Deus nos leva ao deserto, tudo isso falta. E nós aprendemos a viver debaixo da provisão de Deus. Nós aprendemos a enxergar Deus como o nosso melhor e mais fiel amigo. Então Paulo, ao sair do deserto, ele já não se importava mais com perseguições, ele já não se importava mais com a aprovação dos demais, ele já não se importava mais com os hereges que estavam tentando apagar sua mensagem e estavam tentando o matar, porque o deserto na vida de Paulo engrossou os couros das costas de Paulo, irmãos. Paulo saiu dali revestido e blindado das experiências com Deus. Então, só aquela experiência de Damasco, né, que ele viu no caminho de Damasco, não era o suficiente. Aquilo ali era uma experiência pessoal dele com Deus. Não ia servir para ele contar para os irmãos. Imagina Paulo chegar, por exemplo, na igreja hoje, né, nos dias de hoje. Paulo chegava ali na sede e falasse assim: irmãos, eu persegui até hoje os crentes, eu matei os crentes, mas eu vi, o irmão Alex aí, ó, tá ligado na mensagem, saiu uma dinamite da Arábia, um dunamis, glória a Deus, Alex. Ó, imagina Paulo chegar ali na sede, num culto geral, dia de segunda, e falar assim: irmãos, eu até hoje matei os crentes, eu humilhei, eu torturei, eu pisoteei crente, mas hoje eu encontrei Cristo no caminho de Coroatá. Vindo para Coroatá eu encontrei Cristo. E agora eu sou um de vocês. Irmãos, ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. Sabe por quê? Porque esses sinais são pessoais. Deus testifica às vezes contigo uma visão, algo espiritual, que é só entre você e Ele. Então isso não serve para converter pessoas. Então quando Paulo vai para a Arábia, ele vai aprender a verdadeira arma que faz o homem entender que ele é um pecador e que ele precisa de Cristo. Então lá na Arábia, como eu falei, ele vai enfrentar toda a solidão, toda a dificuldade, vai conhecer a Cristo. E aí a gente parte para outro capítulo, que é a Antioquia. Antioquia foi o ponto de partida para o crescimento da igreja. Ponto 2, né? Uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes. Atos 13, versículo 1 ao 3. Quem puder abrir aí e comentar aqui para os demais irmãos ver, tá? Vamos fazer assim. Quem puder abrir em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3 e digitar o que está escrito aqui nos comentários, pode fazer assim, né, para participar mais. E continuando, a igreja em Antioquia era rica em líderes. Preste atenção, era rica em líderes, pois nela havia profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene, e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar a igreja entre os gentios, juntamente com Barnabé, sobre jejum, oração e imposição de mãos. Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico
para pregar o evangelho e plantar igrejas. Olha que benção. O texto de Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, vai trazer uma lista de líderes, né? Profetas, doutores. E o interessante é que Paulo vem por último. Paulo vem por último. E isso não é uma interpretação superficial de quem lê. Isso é verídico. Paulo era o menor entre estes homens aqui. Paulo era o menor. Paulo era o mais novo. E Paulo, acima de tudo, antes de iniciar o seu ministério, ele tinha ciência de que ele estava debaixo de uma chamada, debaixo de um propósito. Ele tinha ciência de que ele havia de ser enviado. Porém, ele ainda não tinha sido. E enquanto ele não tinha sido, ele estava servindo quem era maior do que ele. Isso é uma coisa que destaca quem realmente é chamado. Davi, quando foi chamado, Davi, quando recebeu a promessa, lá quando estava cuidando das ovelhas, que ele foi ungido por Samuel, não pense que no outro dia ele já foi e sentou no trono, não. Ele voltou para o campo. Ele voltou a servir seu pai. Ele voltou a servir seus irmãos. Ele voltou a cuidar de ovelhas até a promessa se cumprir. Exatamente aconteceu com Paulo. Paulo recebeu a chamada no dia em que se converteu. Tentou sair pregando na mesma da hora. Foi para o deserto aprender. E quando chegou em Antioquia, eu estou tentando resumir, porque o assunto é bastante rico, é bastante vasto, é muito profundo. E aí quando ele chegou em Antioquia, ele era pequeno, ele era o menor entre esses doutores, entre esses profetas, mas ele tinha uma chamada. Então vamos aqui para o segundo aqui que diz: a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. E ao mesmo tempo os gentios alegraram-se, creram e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra e Derbe. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas há muitos desafios. Preste atenção nessa parte. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igrejas não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento da obra de Deus. Quando ele fala sobre os judeus que fizeram oposição, é aquele mesmo assunto que vocês sabem. Eles acreditavam que a salvação só vinha para os judeus. E que se viesse para os gentios, eles deveriam seguir à risca toda a lei, todo o mandamento e tudo aquilo que está escrito no livro de Levítico, que a gente acha chato ler. Eles acreditavam que os gentios deviam fazer da mesma forma e praticar. Tanto que os judeus estavam exigindo que todo gentio que se convertesse ao cristianismo deveria circuncidar, que traz uma conotação de que a salvação é traga por merecimento, por obras, quando na verdade não é. Cristo morreu e nos deu esta graça, que não envolve merecimento, que não envolve dignidade, que não envolve obras, mas somente graça. Você pode dar todo o dinheiro do mundo, você pode ter todo o respeito do mundo, você pode dar todas as pessoas que servem aos outros no mundo para Deus, e você ainda não pagará o preço que Ele pagou por você na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Então, essa obra, irmãos, não envolve merecimento. Então Paulo estava dizendo, não precisa os gentios se circuncidar. Não precisa, esquece isso, irmãos. Porque isso aqui não é por merecimento.
esse Cristo que eu prego a vocês, ele não está abrindo a porta dos céus para vocês por merecimento. Ele não está mostrando a graça e a salvação a vocês por merecimento, por obras. Vocês não precisam chicotear as costas de vocês. Vocês não precisam circuncidar. Vocês não precisam fazer isso. É tudo graça, é tudo graça. Louvado seja o nome de Jesus. E nós entendemos aqui que Paulo, onde pisou, os seus pés foram confirmados. E ele salvou e deixou igrejas plantadas. Glória a Deus por isso. 3. A segunda viagem missionária. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sobre a direção do Espírito. Quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: "Passa a Macedônia e ajuda-nos", Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. O interessante, irmãos, é que Paulo, nesse momento, estava dobrando a sua atenção a igrejas já plantadas. Paulo, eu acredito que nesse instante ele estava pensando que a sua obra havia chegado ao fim, ou que agora era hora de discipular ou de manter as igrejas que estavam plantadas, né? Paulo acreditava nisso. É aí, eu acredito que Paulo pensava assim. E é aí que Paulo tem uma visão em Atos 16:9. Que ele sonha, ele tem uma visão com um macedônio, da Macedônia, falando: "Paulo, vem para cá e nos ajuda", que denota necessidade. 3. Aliás, ele passa para lá, Deus o abençoa, confirma seus passos, e o texto aqui encerra dizendo: quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Para encerrar, eu gostaria de ler aqui, só ler mesmo aqui, o primeiro ponto aqui já do tópico 3, que diz: Paulo motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Pega essa. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Pega mais essa. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Como eu falei para os irmãos, Paulo, quando se converteu, recebeu a mensagem, por intermédio de Ananias, que ele era um vaso escolhido. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Experimentado no deserto da vida. Presta atenção. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Oséias 2,14. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios da missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso... Olha só, um negócio bonito aqui, O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Eu gostaria de pular aqui o ponto 3. Vai me perdoando aí, irmão Pedro. Viu? Só para me concluir aqui. Que eu não tô categórico ainda igual o irmão Pedro Spurgeon aí. E o irmão Josmar aí, o Isaac. Grandes pregadores. Eu gostaria de concluir aqui.
conclusão disse: vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram a sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Deus ainda chama plantadores de igrejas. Deus ainda chama e Deus ainda confirma. E para encerrar, eu gostaria de trazer aqui, rapaz, eu esqueci o papel que eu tinha anotado aqui, o significado de Antioquia, que significa lugar de comparação, ou chega próximo disso, lugar de comparação, que vem do grego, acho que é grego. Os irmãos aí que são categóricos aí, Pedro Spurgeon, lugar de comparação. É por isso que o texto traz Paulo em último lugar na menção, trazendo nos denota que ele menciona os maiores primeiro e depois os menores. Paulo era o menor, mas só ele foi enviado juntamente com Barnabé para fazer esta grande obra. E para concluir, eu gostaria de falar que Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento que fizeram eles dois se separarem. E isso, Deus trabalhou até nisso, porque foi muito estratégico. Teve um certo desentendimento entre eles dois, por conta de, se eu não me engano, João Marcos. Eu não estou lembrado do nome. Mas o que acontece é que esse primo de Barnabé havia abandonado eles em uma primeira viagem, em uma missão. E acontece que ele havia solicitado permissão deles para voltar a segui-los. Paulo não queria que ele voltasse a seguir, porque ele não achava que era de confiança. Já tinha abandonado eles uma vez e poderia abandonar de novo. Porém, Barnabé insistiu em aceitar. E aí tiveram um pequeno desentendimento. E aí Paulo seguiu para um lado, Barnabé seguiu para o outro. Isso foi muito estratégico, porque de um lado Barnabé estava anunciando a verdadeira mensagem, do outro lado Paulo estava falando também da mesma mensagem, e o evangelho estava sendo semeado nessa lavoura, estava sendo semeado neste campo, onde nós, os homens de Deus, os pregadores, nós não, vocês aí, irmão Pedro Spurgeon, Josmar Edwards, Isaac Wesley, pregadores da palavra de Deus, homens que preparam este terreno para que Deus dê o crescimento, entendeu? E eu gostaria de encerrar essa lição e encerrar esse momento agradecendo a Deus pela vida de vocês. Então, tamo junto, valeu por tudo, gente, por ter ficado até o fim. Uma boa noite, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado mesmo, de coração, por terem ficado conosco até o fim. Irmão Felipe, entrou agora, pá, chegou no finalzinho, Felipe aí. Tamo junto, viu, mano? Deixa eu ver aqui se alguém mais responde alguma coisa. Os irmãos que quiserem deixar algum comentário rapidinho, pode colocar aí nos comentários, né? Me sinto muito feliz em passar essa lição aos demais. Deus nos iluminou bastante. E glória a Ele em todos os momentos por isso. Ele é fiel para com as nossas vidas. Vamos lá. Isaac, estão solicitando você aqui, varão. Homem terra.